aqui novamente, a partir da nossa casa. Eu queria compartilhar alguma coisa que tenho recebido nesses últimos dias. Em princípio, eu pensava que essa palavra será como um devocional. Eu comecei até a escrever um devocional com esse tema. Mas depois eu comecei a ver realmente essa é mais uma exortação do que uma devocional. Então eu queria que nós focamos numa passagem, um versículo só em Efésios 5:14, que diz que desperta que dormes. Eu quero focar nesta frase que saltou da página. Eu sei que eu tenho pregado sobre esse tema, eu tenho usado esse versículo várias vezes. Mas parece que agora está a ser mais importante, talvez para todos nós. Eu não sei se vocês estão a dormir mais do que antigamente, está em casa, deitas mais cedo, acordas mais tarde, seja qual for a aplicação, mas eu acho que esse versículo não está a falar acerca do sono natural. Está a falar acerca de sono espiritual. Diz que desperta o que dormes. Quando eu estou a ver essa situação em que nós estamos a passar com esse vírus de Covid-19, há vários nomes que podemos usar para escrever esse vírus, mas está a atingir os ricos e os pobres, os novos e os velhos. Estão a atingir todo mundo. Não há nação que não tem pelo menos uma pessoa com esse vírus. Está a abalar realmente a vida que nós conhecemos antes. Eu acho que nunca vamos voltar ao mesmo. Que é importante neste momento que nós não definimos as circunstâncias, aquilo que nós estamos a passar pelos particulares, pelos detalhes, pelas coisas que nós enfrentamos do dia a dia. Como que fosse Deus a julgar a terra, como que fosse sinais nos últimos tempos. Eu tenho ouvido muitas explicações realmente acerca dessa situação. Temos que ter muito cuidado porque muitos têm falhado em interpretar circunstâncias de vida, como em 1988, um engenheiro que estava a analisar os sinais dos últimos tempos e escreveu um livro sobre as 88 razões porque Jesus virá em 1988. Claro que passou o tempo, não aconteceu. Escreveu outro livro corrigindo alguns erros, dizendo que realmente Jesus vai voltar em 89. Não aconteceu. Depois era daquelas ameaças de falhas de computadores e crise económica em todo o mundo em 2000. O Y2K, como que foi dito, né? Aquele ano de 2000, aquela viragem, os computadores não estavam programado para essa mudança. Então havia muitas profecias naquele momento, profetizando desastres e tudo não aconteceu. Falhou também. Depois houve muitos que interpretaram 11 de setembro, aquilo que aconteceu em Nova Iorque como um juízo de Deus, um julgamento de Deus sobre aquela cidade tão pecaminosa. Eu acho que falhou também. Porque cada vez que nós tentamos de interpretar as coisas que está a acontecer no parismo de sinais e tudo, a verdade é que nós ainda vemos por um espelho em enigma. Nós estamos a ver em parte, mas não estamos a ver tudo. Eu tenho vivido suficientemente para ver tantas coisas dessas a passar. E infelizmente os que têm profetizado nunca voltaram a dizer, falhei, errei. Então é melhor que nós analisarmos a situação pela luz da Bíblia e não pela nossa percepção profética.
A Bíblia promete que no mundo tereis aflições. Já até Jesus disse isso. Ele disse, mas tende de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E esses são os santos e os ímpios, estão na mesma situação. A chuva cai sobre os justos e os injustos. Há pastores de igrejas, mega igrejas, como pastores aqui no nosso país, que estão a sofrer por esse vírus. Então não faz acepção de pessoas. Não é porque Deus está a julgar um estado em América mais do que outro, ou que é um país mais do que outro por causa do pecado. Não, todos, a Bíblia diz, todos nós somos pecadores. Então, se for pelo esse caminho, então todos nós merecemos também de estar doente e morrer. Se não for a graça e a bondade de Deus, então nós não temos esperança. Não, a Bíblia diz que neste momento tudo que é abalável vai ser abalado. Tudo que é imóvel, que a Bíblia diz em Hebreus 12, que o reino de Deus é imóvel, não pode ser abalado, mas o resto vai ser abalado. De onde nós temos colocado a nossa confiança, seja em emprego, seja em casa, seja em país, seja quem for, vai ser abalado. E o que é de Deus permanece para sempre. Então nós temos que avaliar o fundamento, temos que avaliar como nós estamos a construir a nossa própria vida. Por isso, quando Paulo escreve aos Efésios, uma igreja poderosa, uma igreja enorme, uma igreja que tinha mais de 50 mil membros naquela altura em que foi escrita essa carta, ele diz, acorda, desperta, tu que dormes. Desperta quê? Desperta ao facto que precisa fazer a igreja na tua própria casa. Não é somente no templo, mas no templo e de casa em casa. Então, neste momento, estamos a ser forçados para reunir em casa, para orar em casa, para ler a Bíblia em casa. Não é? Muitos têm dormido, muitos têm guardado o seu tempo espiritual só para o tempo que estamos congregados no nosso próprio edifício, que nós chamamos igreja. E nós temos que despertar ao facto que a igreja não é um edifício, a igreja somos nós. E quando nós estamos reunidos na nossa própria casa, Deus está presente. Temos que despertar ao facto que precisamos orar pelo nós mesmos, em vez de sempre estar dependente das orações dos outros. Há pessoas que vão à igreja, às vezes dormem durante a mensagem, acordando só no fim e chegam em frente para receber oração. Eu tenho visto isso vez após vezes. Agora, a igreja temos que despertar. Despertar o fato que nós podemos e devemos orar em casa. Devemos ler a Bíblia, ter o nosso tempo devocional para nós mesmos e para os da nossa própria família. Ter aquele tempo devocional familiar. Estar com os filhos e ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Não é a responsabilidade da igreja fazer isso, é a responsabilidade de cada pai e cada mãe. Desperta a tua própria fé, porque ela vai ajudar nestes tempos difíceis. Cada um de nós fomos dado aquela medida de fé. Cada um de nós temos que exercer essa fé. Então, neste momento, Deus está a dizer, desperta a tua fé. Porque tu tens fé suficiente para suportar aquilo que está a passar. Desperta a importância de congregar. Porque quando era possível de congregar, muitos ficaram em casa a dormir. Okay? Com preguiça. Com uma série de desculpas. Agora que não pode congregar, tem saudades.
Não, Deus está a despertar o fato que é importante estar juntos com pessoas. Nós estamos a passar por essa seca de congregar só para despertar-nos a importância de congregar. Despertar a importância de discernir o que realmente nos controla. Porque esse tempo de ser abalado está a chegar à superfície o medo que tem controlado tanta gente. Preguiça que tem controlado tanta gente. Orgulho que está a ser abalado. Tantas coisas que nós confiamos na nossa própria força, na nossa própria inteligência, a nossa capacidade de fazer a nossa vida está a ser abalado. E graças a Deus por isso. Porque Deus está a revelar realmente o que não pode ser abalado. Desperta ao facto que as nossas diferenças doutrinais, culturais, políticos, não têm importância nenhuma. Em tempo de crise, estamos no mesmo sítio, estamos no mesmo barco. É um tempo de não discutir, de não argumentar, de não tomar a nossa posição, de não nos dividir. É um tempo para nos unir. Desperta ao facto que a igreja de Jesus vai prevalecer. A igreja já passou por pior. A igreja não vai falhar, não vai cair, não vai desaparecer. Não, a igreja vai prevalecer. Prevaleceu quando os primeiros discípulos estavam assim, em quarentena, naquela cenáculo, assim, cheio de medo dos judeus, mas a igreja prevaleceu. Esta crise, essa perseguição. A igreja tem prevalecido em países como China, que durante tantos anos a igreja tem estado em casas, tem estado em lockdown, presos nas suas próprias casas, reunido em casa. A igreja tem crescido. Não, temos que discernir que a igreja de Jesus é inabalável e vai prevalecer. Eu dou graças a Deus que eu faço parte da igreja. E vocês? Fazem parte da igreja? Ou vocês são aqueles cowboys solitários, aqueles lone rangers, aqueles que tentam fazer tudo por si mesmo? Não. Vocês fazem parte de uma igreja. E essa igreja vai prevalecer. Essa crise está a despertar o fato que pessoas são importantes. Seja novo, seja velho, seja fêmea, seja macho, seja rico, seja pobre, todas as pessoas são importantes. Também desperta o facto que a vida é preciosa. Seja não nascidas, seja recém-nascidas, seja crianças, jovens, adultos ou idosos, cada vida é preciosa e tem que ser guardada. Não. Nós estamos num tempo em que realmente todas as coisas que nós conhecemos estão a ser abalado. Famílias, nações, finanças, empregos, carreiras, sonhos, visões. Estão a ser abalados, estão a ser ajustados para esse tempo que nós estamos a viver. E, irmãos, é importante que nós voltamos à origem da nossa própria fé. Que nós voltamos daquela posição de nosso primeiro amor, estamos bem acordados. Não temos olhos fechados nem distraídos em outras coisas, nós estamos muito atentos daquilo que Deus está a dizer e fazer na nossa própria vida, na nossa nação, na nossa família e na nossa igreja. A igreja essa não é um devocional em que somente nos edifica, mas devia ser a nossa exortação para nos acordar, para aproveitar o tempo em que nós vivemos, em que nós podemos andar para frente e não ficar paralisada ou parada.
Tudo pertence e depende de ti. Tudo está nas tuas mãos. Vai ficar dormido? Vai ficar com sono espiritual? Vai entrar naquela preguiça de não fazer nada, só ver a televisão, só ver programas no net? Ou vai buscar a sua face? Vai evangelizar, porque a palavra nunca é parada. A Bíblia diz que Deus enviou a sua palavra e os curou. Então, nem temos que estar presente. Basta somente orar, basta somente declarar a palavra, porque a Bíblia diz que Ele enviou a sua palavra. Envia a palavra de Deus, declara a palavra de Deus pela internet, pelo telefone, pelas janelas. Declara a palavra de Deus, porque Ele enviou a sua palavra para nos curar. Deus te abençoe ricamente.